Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Miriam Rocha de História. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre os fenícios, os grandes navegadores aí da antiguidade. Vamos conhecer um pouco mais desse povo? Vamos lá. Para começar a falar sobre os fenícios, a gente fala de localização. Onde é que ficavam os fenícios, onde é que eles moravam e que eles desenvolveram aí a sua sociedade. Bom, os fenícios ficavam ali ao leste do mar Mediterrâneo, num territóriozinho estreito, onde hoje fica um país chamado Líbano, e também um pedacinho ali da Síria, do país que hoje se chama Síria. Esse era o território do povo fenício da antiguidade. Esse território, ele era montanhoso. Então, de um lado, os fenícios tinham várias montanhas. Quando eles olhavam para o outro lado, o mar Mediterrâneo. E aí, como se desenvolver economicamente nessa região tão montanhosa, com tantas dificuldades para a prática da agricultura? Vamos ver. Comércio marítimo. Nessa região que os fenícios viviam, não era muito apropriada para a agricultura, porém eles tinham muita madeira, madeira de ótima qualidade, chamada de cedro. E aí eles tiveram uma ótima ideia. Bom, já que não tem como a gente viver de agricultura aqui, a gente pode viver de comércio. Vamos fazer aí embarcações e sair pelo mar Mediterrâneo, que está aqui banhando todo o nosso território, fazendo comércio com outros povos. Então aproveitaram aí essa proximidade com o mar Mediterrâneo e também a escassez de terras férteis para ter aí novas ideias, né, do que desenvolver para a sua economia. Foram praticar o comércio. E aí você vai me dizer, mas comércio de quê? O que eles foram vender aí pelo mar Mediterrâneo? Principalmente artesanato. Vendiam o vidro, que é muito conhecido por ser dos fenícios. Vendiam também os tecidos de púrpura, que só as pessoas das camadas mais altas aí conseguiam comprar. E aí eles tinham muito dinheiro por causa desse comércio. Isso trouxe muito dinheiro para o comerciante fenício. Tanto é que por ser comerciante era uma classe muito prestigiada na Fenícia, já bem diferente de outros povos, no qual o comércio não era assim muito bem visto. Mas na sociedade fenícia, sim. O comerciante ele conseguia um ótimo status social e conseguia também acumular muita riqueza. Eles desenvolveram também aí um projeto de expansão desse comércio, expansão aí de conquistas territoriais. Já tinham grandes cidades, né, como Cido, Biblos, Tíron, mas eles desenvolveram aí a intenção de conquistar novos territórios e fundaram várias colônias. Tem uma que é super conhecida, que é Cartago, que teve aquela batalha lá contra os romanos. E olha que eles ficaram bem perigosos aí, os romanos ficaram com bastante medo deles. Só que a gente vê mais isso quando estudamos a história de Roma antiga. Mas lembra lá de Cartago? Colônia fenícia, cidade fenícia. Então, com essa prosperidade aí das cidades, esse aumento populacional, tudo em decorrência do comércio, tá? Sempre o comércio como ponto principal. Para a organização política, a gente vai destacar aqui as cidades-estados, que a gente viu lá quando estudamos os sumérios. Lembra quando a gente estuda os gregos, que se desenvolveram em cidades-estados? Pois os fenícios também. Eles não tinham ali um rei que comandava tudo, que centralizava todas as cidades. Não. As cidades fenícias, elas eram cidades-estado. Ou seja, elas tinham as suas próprias leis, o seu próprio jeito de administrar. Elas eram independentes umas das outras e a gente chama isso de cidade-estado, quando elas são independentes umas das outras, tá? Cito aí para vocês, como eu falei anteriormente, Biblos, Sidon, Tiro, Ugarite e Beritos também como principais cidades-estados da Fenícia. Esse governo que eu falei para vocês, que é super ligado ao comércio, que trouxe grandes riquezas para o povo fenício, isso recebe um nomezinho especial, que é talassocracia.
Não vai se assustar com esse nome, ele quer dizer somente que esse governo aí, que essa elite da Fenícia, ela estava ligada às atividades do mar. O poder deles vinha do mar, desse comércio marítimo, que era marítimo ali pelo mar Mediterrâneo. Então recebe essa palavrinha especial que se chama talassocracia. Lembra aí que é o poder que vem do mar. A organização social deles também estava dividida assim. A sociedade fenícia. Nós tínhamos aí a aristocracia, como classe mais alta, os comerciantes, que como eu falei para vocês, eram bem vistos, eram uma classe almejada, uma classe que tinha muito poder e que tinha muito dinheiro. Logo abaixo vinham os camponeses e também a última camada social, os escravos. Era assim que era organizada a sociedade dos fenícios na antiguidade. Mas quando você fala em fenício, quando você for fazer aquela prova do Enem, ou que esse tema cair em concurso, geralmente o que vai ser mais destacado e o que é mais assim especial dentre o que o povo fenício fez foi a criação do alfabeto. Alfabeto fenício. Foi, portanto, aí, a maior contribuição desse povo para a posteridade. Aí você vai dizer, professora, eu lembro que os egípcios tinham alfabeto, os gregos tinham alfabeto, os chineses tinham alfabeto. Só que, por exemplo, o alfabeto dos egípcios era um alfabeto que tinha mais de 300 símbolos aí para você decorar. Era um alfabeto baseado nas ideias, um alfabeto ideográfico. Então, era o que tinha naquela época de escrita, de tipos de escrita, com vários símbolos. O que o fenício fez de diferente? Ele reduziu, ele simplificou isso para 22 símbolos. E te digo mais, esses símbolos não representavam ideias ou desenhos, nada disso. Esses símbolos representavam os sons da fala. Tudo que você fala, tudo que eles falavam na época, poderia ser resumido nesses 22 símbolos. Qualquer palavra, tudo que fosse emitido aí como som da fala humana poderia ser escrito através desses 22 símbolos, né? E isso modernizou demais, ajudou bastante eles, inclusive, nessas viagens, nesse comércio aí, com várias cidades que tinham línguas diferentes. Essa forma de comunicação, ela simplificou bastante essa escrita fenícia, esse alfabeto fenício, que era composto aí, então, de 22 consoantes. As vogais, elas vieram depois com os gregos, mas o alfabeto fonético, aquele baseado nos sons da nossa fala, o primeiro alfabeto quem fez foi o povo fenício. Olha que curioso, né? Olha que interessante. Esse alfabeto que tem aqui a imagem para vocês. Muito parecido, portanto, aí com a nossa escrita atual. As letras foram sendo aprimoradas e a gente tem o nosso alfabeto atual, mas olha que parecido, né? Gente, isso aí, muito tempo antes de Cristo foi desenvolvido, tá? Sobre religião, o que a gente destaca aqui do povo fenício, tá? Politeístas, como a maioria dos povos da antiguidade. Você vai ter basicamente de diferente os hebreus. Lembra que os hebreus eram monoteístas, acreditavam em um único Deus? Mas os fenícios, assim como a maioria, eram politeístas, acreditam em vários deuses. E aí os deuses fenícios, eles eram dualistas, era a luta ali do bem contra o mal. Também tinham o hábito de praticar sacrifícios humanos como forma de oferecer esse sacrifício para agradar aos deuses, para receber bênção desses deuses, tá? E também de animais, sacrifícios de animais. Alguns dos deuses mais conhecidos aí dos fenícios são a Arteia e o Baal. O Baal super conhecido aí das historinhas bíblicas, quando a gente vê lá o profeta Elias, que ele negou a existência do Baal. O Baal é esse, um deus do povo fenício, que eram, portanto, politeístas. Tinham vários deuses, acreditavam em vários deuses, tá? Esse a gente falou aí o mais importante aí, um resumo aí bem especial para vocês, tocando nos pontos principais que você precisa saber sobre o povo fenício, tá?
Qualquer dúvida, deixe aqui nos nossos comentários, que vai ser um prazer responder vocês. Agradeço a sua companhia. Se inscreva no nosso canal, deixa um like no vídeo, tá? Isso ajuda a gente demais. Foi um prazer mais uma vez falar com vocês aqui e até a próxima, tá? Tchau!